filha, de novo nesse celular? Quê? Ai, minha filha, de novo nesse celular? Um dia essa tecnologia ainda vai te prejudicar. Sabe o que isso me lembra? O quê? Uma matéria que eu estou passando para os meus alunos do ensino médio. Que matéria? Sobre Hans Jonas. Hans Jonas? Hans Jonas nasceu em 1903 na Alemanha. O primeiro momento de sua vida acadêmica teve início em 1921, em Freiburg, quando frequentou as aulas do seu mestre Martin Heidegger. Com a publicação de sua tese de doutorado, em 1934, atinge um ponto mais alto da primeira fase da sua vida acadêmica. Porém, em 1934, Jonas se vê obrigado a abandonar a Alemanha em função da ascensão do nazismo ao poder. O segundo momento ocorre com o retorno à docência no Canadá, de 1949 a 1955, e posteriormente nos Estados Unidos, de 1955 a 1976. E em 1966 publica o livro O Princípio da Vida, Fundamentos para uma Biologia Filosófica. Depois disso, trabalhou para a Nova Escola de Investigações Sociais, entre 1955 e 1976. De origem judia, teve o período inicial de sua formação humanística na leitura atenta dos profetas hebreus. O terceiro momento de sua carreira inicia-se com a aposentadoria, no qual faz a publicação da obra O Princípio da Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, sem dúvida sua obra mais importante. Em 5 de fevereiro de 1993, Hans Jonas morre com 89 anos. O que um cara do século passado tem a ver com o celular? Tem tudo a ver. Mas quais são as ideias dele? A mudança tecnológica interfere em nossos atos e o efeito não é somente para aquele momento. Pode interferir em nossas vidas ou na vida do outro. A responsabilidade de cada ser humano para consigo mesmo é indissociável daquela que se deve ter em relação a todos os demais. Segundo a ética da responsabilidade, toda ação tem uma consequência. Nossa ação hoje não deve comprometer a sobrevivência humana no futuro. A responsabilidade é o ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. A filosofia é abordada de um modo em que desperta a atenção para cuidado com o meio ambiente. Sobre a globalização, as ações de todo o coletivo assumem a característica de universalidade, na medida real de sua eficácia. Elas totalizam a si próprias na progressão de seu impulso, desembocando forçosamente na configuração universal o estado das coisas. Tudo que é útil para o maior número de pessoas é o capitalismo. A vida tem como organismo a liberdade. Nosso poder querer, revestido de moralidade, necessita estar atento às conquistas tecnológicas, para que não sejam utilizadas contra o fim último da natureza, ou do bem substancial que é a vida. A ciência da vida, de acordo com Hans Jonas, se contrapõe com o paradigma da vida, que está presente na era pré-copérnica ao materialismo, que serviu de base para a vida moderna. A ética tradicional está direcionada ao agir do próximo, sem preocupação com a vida humana. Porque, segundo Jonas, o que fazemos agora não deve comprometer a nossa vida futura, assim como não comprometer as condições da continuidade da humanidade na Terra. Segundo Hans Jonas, o bem pode ser ético ou estar nas ações. O bem ético é prático, sem teorias e sem reflexão. Já o agir é imediato, se refletir sobre o futuro. O autor considera bem e o mal como sendo ações incompletas, mas que o homem deve se preocupar. E para descobrirmos se a ação é boa ou má, devemos esperar os resultados do contexto. O agir bem da ética está condicionado ao relacionamento do homem com o homem. Sendo assim, o homem é o principal objeto ético. E como a relação do homem com a natureza é imutável, o bem humano é definido com clareza e sem dificuldade. A ação humana é consistente e voluntária, livre, racional e intencional. O texto de Hans Jonas aborda a temática do meio ambiente, a partir da concepção da ética, mostrando os problemas causados pelo homem à natureza. Desse modo, ele mostra a preocupação com o planeta Terra, pois segundo Jonas, os homens anteriores à tecnologia lidavam com o meio ambiente de forma equilibrada, pois o homem precisa do planeta saudável para conseguir viver bem. Mas ele falou isso século passado, hoje em dia é diferente. Mas mesmo assim, Mesmo assim, como? Então, analisando a filosofia de Hans Jonas na atualidade,
algumas semanas atrás, na revista Veja, saiu uma notícia onde alguns cientistas criaram um microchip que auxilia na recuperação da memória de pessoas idosas, onde ele funciona como se fosse um neurônio que recebe e manda os impulsos nervosos para as outras células. Uma pergunta é até que ponto isso é bom para a nossa vida? Será que seguiríamos o princípio da responsabilidade de Hans Jonas para usar bem essa tecnologia ou apenas iríamos usar isso para nossa própria destruição? Podemos citar como implicações, na atualidade do pensamento do autor, a crise da humanidade europeia, advento do nazismo e o Holocausto. Projeto Manhattan, Projeto Apollo, Projeto Genoma Humano, Crise Econômica Mundial. Tudo que você disse é verdade, mãe. Realmente, eu sempre estou certa, filho. Meu Deus! Fala pra eles pararem de falar lá embaixo. Calem a boca! Vai. Hans Jonas! De novo isso, Davi, eu não vou conseguir fazer. Que é chato! Hans Jonas?